Olá, sejam bem-vindos a um café com a pastora Ruth. Hoje eu gostaria de conversar sobre o Dia dos Namorados. Está chegando o dia 12, um dia tão importante para a juventude, e eu gostaria de buscar na palavra de Deus uma orientação para os jovens. Aqui, Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Em Gênesis 24, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do meu povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Então também darei água aos seus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. E ela disse: sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela. Acrescentou: temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abrão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor.
E no final dessa história, o que nós vemos? Rebeca foi levada para a casa de Isaac sem nunca ter visto Isaac. Coisa interessante. Ela aceitou ir com o servo para casar-se com um homem que ela nunca tinha visto. Isso me impressiona, porque ela sabia que aquele homem foi Deus quem preparou para ela. E por isso ela não rejeitou o convite de ir para a casa de Abraão. E isso mostra como que era a fé daquelas pessoas, tanto a de Isaac, de Abraão e também do servo, porque eles todos criam que Deus estava no controle da vida deles, que era Ele que dirigia a vida daquela família. E eu fico pensando, né? Hoje as pessoas querem casar. E o que acontece quando elas vão se conhecer? Às vezes, na primeira noite, que olham um para o outro, já levam para dormir juntos. Às vezes, namoram, tendo uma vida sexual ativa, como se fossem casados. E depois? Depois, quando se pergunta para eles, você é casado? Ele diz, não, eu namoro. Então, esse significado de namoro, que antigamente era bem diferente, era preparar encontro, era galantear, era enamorar, provocar o amor no outro, era provocar o desejo naquela pessoa, não só físico, mas assim, conhecer a pessoa, conhecer como ela era, como ela pensava, e era o preparo para uma convivência saudável. Mas hoje, esse significado mudou, infelizmente. Toda vez que eu lembro dessa história, eu lembro do meu casamento. Eu morava em Tupi Paulista, numa cidadezinha pequena, longe de São Paulo, e naquele tempo era muito difícil a locomoção de São Paulo para Tupi Paulista. Mas eu orava pedindo a Deus que me preparasse um marido segundo o coração dele. Eu não queria escolher meu marido. E sempre as pessoas diziam para mim, você não namora fulano, você não namora fulano, fulano gosta de você. Mas eu pensava, não, Deus vai mandar uma pessoa de fora para mim. Eu tenho certeza que Deus vai mandar uma pessoa que eu nem conheço. E aquela fé, aquela esperança que Deus iria escolher o meu namorado, o meu noivo, o meu marido, eu coloquei no Senhor. E o que aconteceu? Certo dia, num casamento de uma prima minha, meu namorado, meu marido hoje, né, fazia teologia junto com meu primo em São Paulo, e eles foram para cantar num casamento da minha prima que se casava. E aquele encontro rápido, aquele encontro que eles foram para a igreja e nós pudemos olhar uns nos olhos do outro. E realmente, meu esposo sempre diz que ele olhou e sabia que era eu, mas eu não. Eu ainda achava que não era aquele. Isso foi em julho de 65. Olha quanto tempo eu apenas ouvi nesse casamento. Ele foi embora, passado 3 meses. Ele mandou uma carta para minha amiga, dizendo o quanto que ele tinha gostado de mim. E quando ele mandou aquela carta, eu falei, não, eu não gostei dele. Não quero saber e tal. Mas Deus preparou que a gente fosse a uma cidade apresentar um teatro. E quando nós fomos àquela cidade, Santa Cruz do Rio Pardo, olha o que Deus faz quando Ele tem um plano na vida de uma pessoa. Os jovens eram hospedados nas casas dos irmãozinhos da igreja e me colocaram na casa de um médico, que eu nunca vou me esquecer o nome dele. O sobrenome dele era Boa Morte. E ele tinha um filho e uma filha. No quarto da filha tinha uma cama a mais. No quarto do filho também tinha uma cama. E o que aconteceu? Eu cheguei e fui hospedar junto com a filha dele. E o Tercílio, Deus mandou que ele fosse e ele hospedou naquela casa. Foram 3 dias que nós passamos ali conversando, nos conhecendo, e quando nós nos conhecemos aqueles 3 dias, eu vi que era realmente a pessoa que Deus tinha preparado para mim. E quando cheguei em Tupi Paulista, na minha cidade, a minha decisão foi realmente ser namorada dele e futuramente a esposa que Deus preparou para ele. E nós namoramos 4 anos longe, 4 anos por cartas que iam e vinham. Era muito gostoso a gente receber cartas de amor,
Talvez vocês nem saibam o que é isso, mas era muito bom a gente ir no correio buscar a carta. E a gente ficava toda feliz quando abria a carta e que via meu amor, né? Era muito gostoso, mas demorava 3 meses para se encontrar. E quando encontrava, era um dia só, era pouco tempo. E a gente ia se conhecendo aos poucos. Por isso precisou de 4 anos para a gente ter um maior conhecimento. Logo depois desses 4 anos, nós noivamos. Outra fase da vida. Melhor ainda, porque agora você vai pensar no seu casamento, vai fazer os planos de como vai ser o seu casamento, onde vai morar, como vai ser sua vida a 2, como vocês vão juntar os recursos que eram tão pouco, né? Mas que Deus estava no controle. Com a bênção de Deus, ficamos noivos numa cerimônia de 6 pessoas, apenas na minha casa, minha mãe, meu pai, eu e o Tercílio e um pastor amigo dele que ele trouxe para fazer a cerimônia. Um bolinho simples, mas a bênção do Senhor estava ali. Noivamos durante esse ano e depois desse ano casamos em 1969, dia 8 de fevereiro, completando agora 57 anos. Com o namoro já tem mais de 60. Olha só, um relacionamento duradouro, porque não foi escolhido por mim, não foi escolhido por ele. Foi Deus que colocou amor em nosso coração. E hoje eu posso dizer para vocês, eu fui abençoada. Fui abençoada, tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma família grande, que era o meu sonho, porque eu era filha única e eu era muito infeliz de ser sozinha. E Deus proporcionou a nós uma família grande, uma família numerosa, abençoada, homens e mulheres cristãos, obedientes a Deus, servindo a Deus e na sua obra. Eu louvo a Deus porque Ele escolheu o meu namorado. Não se preocupe vocês de escolher seu namorado. Apenas coloque o seu desejo no altar de Deus. Fala para Deus como você quer ter namorado. Eu pedi para Deus que eu queria um homem de Deus. Não pedi que fosse bonito, alto, moreno, olhos verdes. Não pedi nada disso. O que eu pedi, Deus me deu, mas Ele me deu o melhor, aquilo que Ele tinha de melhor para mim, que Ele sabia que Ele ia ter paciência comigo, eu iria ter paciência com Ele e nós poderíamos formar uma família estável, uma família segundo o coração de Deus. Eu louvo a Deus porque como Abraão confiou em Deus para buscar Rebeca de tão longe, também em trazer um homem de longe para me conhecer lá em Tupi Paulista. E ninguém acreditava que esse casamento aconteceria. Na cidade, todo mundo dizia que eu não iria casar com ele, porque era impossível um casamento dessa forma dar certo. Quanto engano as pessoas têm, pensando que é o tempo de convivência, a forma de convivência é que faz um casamento duradouro. Minhas amigas da época que escolheram com os olhos, muitas já estão separadas. Mas Deus nos conserva até hoje, com vida, com saúde, prontos na obra, e Deus tem bênção para aqueles que confiam nele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele faz tudo por nós. Que Deus possa abençoar cada um que está ouvindo essa mensagem, para que possa entender o quanto Deus é fiel para aqueles que são dele, com aqueles que confiam, que entregam realmente o seu caminho para ele, que entregam os seus sonhos para ele, porque sonhar é bom demais, mas viver aquilo que nós sonhamos, escolhido por Deus, é melhor ainda. Eu louvo a Deus porque Ele nos deu conhecimento da palavra, porque muitas vezes nós tivemos entreveros, sim, tivemos desentendimentos, sim, mas quando eu estava nervosa, Ele estava calmo. Quando eu fazia alguma coisa que era contra a palavra de Deus, Ele me chamava na palavra. E quando Ele fazia alguma coisa que também eu sabia que não era do agrado de Deus, eu o chamava na palavra. Porque foi esta palavra que nos sustentou. A palavra do Deus Todo-Poderoso. Foi ela que garantiu a nossa estabilidade conjugal. E eu louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e por tudo que Ele quer fazer na vida daquele que confia nele. Que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus.